Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 1º de março. Agora na Espanha, 11 horas e 13 minutos. No Brasil, 7h13 da manhã. Gente, o índice do medo e da ganância, chegou a bater 10 anteontem. Ontem bateu 16, hoje já está 20. Volta a se recuperar. Não esperem a gente sair do patamar. A gente chegou a visitar o medo extremo, a gente ainda está no medo extremo, mas não esperem a gente sair do medo extremo, retornar para o medo, depois para a neutralidade e ir para a ganância, para que vocês voltem a aportar no mundo cripto, principalmente para aqueles que desembarcaram. Entendam o seguinte: a BTC invariavelmente vai retornar para o patamar da VWAP anual, que está lá em 99 mil dólares. Deu uma leve cedida. Esse corpo real aqui no semanal está acabando por revelar um belo martelo. O martelo é um padrão da análise gráfica que pontifica o fim de um ímpeto vendedor. Basicamente, aqueles que estavam aguardando buscar o fiofó da mosca, muitos não vão acertar. É possível que a BTC ainda dê uma agulhada para um patamar ali próximo a 70 mil e alguma coisa. Teoricamente é possível, mas muitas altcoins não vão acompanhar essa queda. Basicamente, 90% das altcoins de alta octanagem já desenharam fundo para essa queda. Se houver alguma volatilidade, nem no auge do quebra-pau entre o Donald Trump e o Zelensky, o Wall Street ficou nervosa. O Wall Street reagiu, já vou falar disso daqui a pouco. O Wall Street reagiu positivamente ao quebra-pau entre o Zelensky e o Donald Trump, meio que precificando o fim dessa guerra. Basicamente porque sem os satélites do Elon Musk e sem a grana dos americanos, é fim de jogo para a Ucrânia. A Europa basicamente não tem nem sinal de satélite para ofertar para o coitado do Zelensky. Então o mercado TradeFi está precificando o fim dessa guerra. É verdade que o Zelensky foi expulso da Casa Branca sem assinar o acordo de terras raras com os Estados Unidos. Mas, por outro lado, o mercado precificou que a Ucrânia não tem saída. Então, quem estiver buscando um suposto fiofó da mosca, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque é muito provável que esse corpo real aqui que está acabando por estreitar cada vez mais, vai deixar um belo pavio inferior, pontificar um belíssimo martelo, e um martelo significa o fim de um ímpeto vendedor. E aí, facilmente, isso aqui vai voltar a estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de alta lá no patamar de 140, talvez 150 mil dólares. Vejam o que o CZ, o dono da Binance, tweetou agora de manhã. Se vocês ficaram chacoalhados durante o mergulho, mentalmente abalados durante o mergulho, reduzam o tamanho e o nível da sua posição. A estabilidade mental supera qualquer volatilidade do mercado. Mas, por outro lado, o próprio CZ também concluiu que o tamanho da sua mão no mundo cripto será proporcional ao tamanho do retorno. Ou seja, gente, vocês precisam entender o seguinte: quem não tem estômago para lidar com esse tipo de volatilidadezinha também não merece os retornos perturbadores que estão por vir. Essa é que é a dura realidade e a grande realidade. Aqueles que ficaram com medinho do bicho papão, porque a BTC está visitando um patamar bem abaixo. Nesse momento a gente ainda está bem abaixo da base da banda de VWAP anual. Só que vocês podem ter certeza de uma coisa: a BTC pode visitar um patamar acima da Upper, mas ela volta para prestar continência para a VWAP anual. Ela pode visitar um patamar bem abaixo da base da banda de VWAP anual, mas ela vai voltar para o patamar da VWAP anual. Vai acabar desenhando aqui uma belíssima cunha triangularizada para depois dar andamento para aquele movimento que eu estou reportando, onde ela vai buscar 140,
150 mil dólares. É isso que eu quero que os senhoritos entendam. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível de agressividade eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Eu insisto com os senhores. Lembrem-se do que o CZ está tweetando hoje. Quem não tem estômago para lidar com essa volatilidadezinha não merece os retornos perturbadores que virão. Não é à toa que o CZ ficou multibilionário em poucos meses, assim que ele fez o bem-sucedido ICO da Binance, da BNB, e basicamente criou a maior CeFi, a maior exchange do mundo. Num ato subsequente, criou uma das 10 maiores soluções de camada 1 do planeta, que é a Binance Smart Chain. Na seara fática, CME Group, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, vai estrear os futuros de Solana a partir do dia 17 de março. Gente, tá tudo acontecendo. Aí o sujeito me pergunta, mas Renato, será que a Solana não vai cair mais? Gente, o que tem de institucional aguardando dutos legais para aportar na Solana por meio do mercado TradeFi, tudo bem que é só um ETF de futuros de Solana que vai estrear na Bolsa de Chicago a partir do dia 17. Mas já está no forno. Já está no forno a aprovação de um ETF de Solana no mercado à vista, não no mercado de futuros, no mercado à vista nas bolsas norte-americanas. E outra coisa, vocês não acham muito, mas muito estranho que na mesma semana em que a SEC rejeitou e desistiu oficialmente dos casos contra Uniswap, Consensys, que é a dona do MetaMask, Robinhood e a Gemini, que é a CeFi e o programa de staking dos irmãos Winklevoss, aqueles lá que cofundaram o Facebook com o Mark Zuckerberg, os bilionários Winklevoss, vocês não acham muito estranho que a SEC, desistindo e encerrando os casos contra Robinhood, Uniswap, Gemini, Consensys, que é a dona do MetaMask, na mesma semana a BTC cai de forma absolutamente manipulada para 78.258. O índice do medo e da ganância chegou a bater 10. E agora que basicamente o caminho legal para aprovação de ETFs no mercado à vista de XRP, Polkadot, Solana, Dogecoin, porque a Dogecoin do Elon Musk não vai ficar de fora, tá tudo encaminhado, eu não me surpreenderia em absolutamente nada. Eu não me surpreendo com nada no mundo cripto, mas eu não me surpreenderia com um início de semana com uma aprovação de ETF no mercado à vista de Solana e Dogecoin. Eu não me surpreenderia em nada com isso. E o mercado elegesse um gatilho desse para voltar a bombear as altcoins e a própria BTC. Gente, vocês precisam entender que a função dos grandes players, que é a primeira vez na história, isso precisa ser dito. As pessoas estão com um entendimento equivocado em relação a esse ativo que é o Bitcoin. O Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que já tem uma capitalização de trilhões de dólares, já chegou a valer mais de 2 tri, agora está valendo 1,68 tri. Até o final desse ciclo, o market cap do Bitcoin vai para algo acima de 6 tri, podendo bater até 8 tri. É o primeiro ativo na história em que os grandes players estão chegando num segundo momento. Eles estão chegando atrasados. Eles basicamente estão acumulando de forma voraz e feroz, mas eles estão comprando de holders.
Eles estão comprando de pessoas que chegaram antes desses grandes players. É a primeira vez na história em que os donos do mundo, por assim dizer, chegam num segundo momento. Porque eles perceberam que toda essa rodada de impressão de riqueza para reformular toda essa conformação geopolítica global que o Putin iniciou, apertando um reset na geopolítica financeira global e o Trump demoliu. Ontem a gente presenciou o fim da OTAN. Não sei se vocês perceberam. Ontem, depois que o Zelensky foi expulso da Casa Branca, com o dedo em riste na cara que o Donald Trump meteu na cara dele, ele e o J.D. Vance, basicamente deram um esporro no Zelensky que nem na frente da imprensa global, que nem um pai tem coragem de expor um filho desse jeito. E depois que o Zelensky foi escorraçado como um rato da Casa Branca, Macron, o virtual futuro chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, a Ursula von der Leyen lá da presidência da Comissão Europeia, o Starmer, todo mundo ligou para ele dizendo que ele, olha, estamos com vocês, estamos com você e vocês da Ucrânia, estamos com você. Mas aí a Europa caiu em si e percebeu que não tem nem 0,5% dos satélites do Elon Musk. A Europa não tem a menor condição de protagonizar a nova guerra, que é uma guerra cibernética. Aquele enxame de drones que de vez em quando o Zelensky manda em direção ao território russo para explodir alguma unidade militar, depende diretamente dos sinais de satélite do Elon Musk, que já avisou que está cortando. Depois desse evento hecatômbico que aconteceu na Casa Branca ontem, vocês tiveram o privilégio de presenciar o fim da OTAN e o início de uma nova ordem global, que para muitos não é tão claro. Para mim é de uma clara evidência. Gente, o que está acontecendo no mundo é que o Donald Trump está criando uma nova ordem global em que basicamente ele está dizendo para o mundo o seguinte: olha, eu sou bem mais forte, infinitamente mais poderoso que você, então você faz o que eu estou mandando, porque senão você corre o risco de vaporizar os milhões de ucranianos por conta de um ataque nuclear iminente. É isso que o Trump disse, que o Zelensky está flertando com uma terceira guerra mundial e que possivelmente ele vaporizaria o próprio povo num ataque nuclear iminente. É isso que ele está falando. O Trump, em outras palavras, está dando condições e conforto geopolítico militar para a China entrar em Taiwan. Para ele, Donald Trump, entrar na Groenlândia. E para o Putin ficar com a parcela que ele já... que o próprio americano já garantiu que as parcelas já ocupadas pelas forças russas nem estão na mesa de negociação. Ou seja, gente, esse novo arcabouço geopolítico-militar vai quebrar a Europa, vai fazer a impressora de dinheiro cantar, rodar, e vocês estão aí, ó, pulando fora de Bitcoin para ir para o euro, para ir para um saldo em euro. Meus amigos, o mundo está em vias de presenciar duas novas classes de cidadãos, aqueles que serão escravos como nunca imaginaram, presos e aprisionados num sistema Fiat soberano de divisas soberanas que não vão valer nada e serão escravos como eles nunca pensaram nos piores pesadelos, e aqueles que serão livres e ricos com coleções de passaportes, com basicamente ostentando a condição de credor dos estados soberanos como nunca imaginaram, que serão aqueles expostos ao Bitcoin e aos melhores criptoativos. E a BlackRock adicionou os ETFs de BTC ao seu portfólio modelo,
que basicamente é o cartão de visita da BlackRock. E esse portfólio modelo acaba impondo para os grandes clientes da BlackRock a imediata exposição a criptoativos. Agora, meus amigos, o fundo de pensão dos bombeiros aposentados do Wyoming ou de Nova York, basicamente 1% dessa grana dos fundos dos professores aposentados da Califórnia vão imediatamente comprar BTC. E a sardinhada está vendendo BTC. Ainda nos fatos, a SEC decidiu memecoins, comparou memecoins a itens colecionáveis, sem utilidade e que não são passíveis de qualquer regulamentação ou mesmo fiscalização por esse órgão regulador. É óbvio que a SEC foi pressionada pelo primeiro escalão do governo Trump por conta das memes de Trump e Melania, mas agora a SEC liberou geral. Liberou geral. Memecoins não são passíveis de fiscalização, são como cards de beisebol, são itens colecionáveis sem qualquer utilidade, não são securities, não são títulos de valores mobiliários e podem ser emitidos à torto e à direito. O Wall Street fechou em alta, porque precificou esse embate entre o Zelensky e o Donald Trump como o fim da guerra. Sem o sinal de satélite do Elon Musk, o Zelensky, que foi escorraçado como um rato, expulso da Casa Branca sem assinar absolutamente nada, o mercado está entendendo que o Zelensky é carta fora do baralho. A Europa não tem a menor condição de tentar salvar o Zelensky e a Ucrânia. E o mundo imaginado pelo Xi Jinping está se concretizando. Não é segredo para ninguém que o Donald Trump está criando uma nova ordem geopolítica global, em que a OTAN basicamente foi extinta no dia de ontem. E essa reportagem aqui do New York Times só dá conta de que essa nova conformação geopolítica que o Trump está criando, essas ameaças de coerção militar e econômica que o Donald Trump está impondo, não só à Ucrânia, mas ao mundo, com a guerra tarifária, vai deixar os Estados Unidos confortáveis, os Estados Unidos ficarão confortáveis em invadir a Groenlândia. A China tá presenciando um mundo onde seria muito confortável para ela também invadir Taiwan. Enfim, o mundo imaginado pela China está se concretizando nas mãos de Donald Trump, na própria visão que o Trump também tem do mundo, onde o militarmente e economicamente mais forte pode ditar e ordenar para o Estado soberanamente mais fraco e militarmente mais fraco, pode ditar as regras e ordenar um caminho X, Y ou Z. Enquanto o Donald Trump destrói a ordem baseada em regras, a China e a sua visão de mundo avança a passos largos. Ou seja, nós estamos prestes a presenciar um mundo em que quem pode mais chora bem menos. O que o Trump fez é porque as pessoas elas têm uma incapacidade de ligar o queijo ao ratinho. Esse movimento do Trump começou há 2 semanas atrás, quando ele recebeu lá o Netanyahu. O Netanyahu tem uma ordem de prisão contra ele, emitida pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. O Trump recebeu o Netanyahu e no dia daquela visita do Netanyahu, porque o Netanyahu ele sofreu uma ordem de prisão por conta dos quase 50 mil palestinos mortos lá na faixa de Gaza, que o procurador do Tribunal Penal Internacional entendeu que eram crimes de guerra, enfim. O Trump, no dia daquela visita, o Trump congelou os bens desse procurador do Tribunal Penal Internacional de Haia, ameaçou, cancelou os vistos do procurador e da sua família, ameaçou fazer o mesmo com os juízes. E o que está acontecendo? O Tribunal Penal Internacional de Haia já tinha tentado, na gestão do Barack Obama, estou falando agora lá nos idos de 2016, quase quando o Trump tomou posse no seu primeiro mandato,
quase em 2017, o Tribunal Penal Internacional tentou investigar esse de Haia, do qual o americano não é signatário, o chinês não é signatário do Tratado de Roma também, que criou esse tribunal. A Rússia também não é signatária. Então, se as três maiores potências nucleares não são signatárias, é um tribunal teatral, para assim dizer. Só quem assinou esse Tratado de Roma foram os europeus e o Brasil, na época do Fernando Henrique. Enfim, esse tribunal tentou investigar o generalato do Pentágono por atrocidades supostamente cometidas no Afeganistão. Naquela época, o próprio Barack Obama indiciou os juízes desse tribunal por ameaçar a soberania americana. Então não é um viés totalmente republicano que o Donald Trump está emprestando para essa perseguição aos membros do tribunal. Mas resumindo em miúdos, ali, na reunião do Netanyahu, o Trump mostrou ao mundo que quem pode mais chora menos. Então o tribunal agora está recuando da investida contra o Netanyahu. Vocês podem ter certeza que em muito pouco tempo não vai ter mais nenhuma ordem de prisão contra o Netanyahu. Ele vai poder vir aqui na Espanha, comer um Ramon Pata Negra, tomar um Vega Sicília, tranquilo, que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Essa ordem de prisão e essa investigação do Tribunal Penal Internacional será basicamente extinta. Se ela continuar, o Trump vai para cima dos juízes e vai bloquear vistos e patrimônio, como aconteceu na época do Barack Obama, onde os filhos dos juízes do Tribunal Penal Internacional foram convidados a sair de Stanford e grandes universidades americanas. Uns já tinham até pago o valor da universidade, mas enfim. E a mesma coisa agora está acontecendo com esse crash, ou esse fim da OTAN, em que basicamente o Trump disse na cara do Zelensky para que ele assine o que ele está mandando, porque quem pode mais chora menos. Essa visão de mundo é a visão de mundo da China, que basicamente em alguns meses vai também entrar em Taiwan e ninguém vai poder falar nada. Nesse cenário, onde a Europa não tem basicamente não tem nem 1% dos satélites do Elon Musk, a Europa vai ter que criar um programa espacial do zero. Do zero. E vocês acham que eles vão imprimir essa riqueza e levar o mundo para que lugar exatamente? Porque a gente está vivenciando uma nova rodada de impressão, de expansão do M2 sem precedente. Gente, nesse cenário, se vocês não tiverem Bitcoin, vocês estarão basicamente alijados da existência. Vocês serão escravos como nunca sonharam nos seus piores pesadelos. A BTC está voltando invariavelmente para o patamar da VWAP anual e não esperem o índice do medo e da ganância subir de volta para a neutralidade, depois para a ganância e para a ganância extrema, para voltar. Não sejam minerais! Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, Solana, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.